Seja bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. Hoje vai ser um episódio um pouco diferente, cara. Mas antes disso, curta, compartilhe, segue lá nossas redes sociais. Veja o tanto de conteúdo que a gente tá colocando para vocês, cara. Tem muito conteúdo rico aí. Tô trazendo uma galera totalmente boa ali no que faz, totalmente foda. E eu acredito que vai influenciar muito ali nos teus resultados, que seja agora como empreendedor ou que seja na hora que você queira empreender. Beleza? Hoje eu vou conversar aqui com o Core, que eu gosto de chamar o Core da Bike Creator. Vão ser 2 pessoas que abriram o negócio comigo ali, né, que acreditaram desde o início. A gente antigamente prestava, consultoria para algumas empresas, né, algumas agências ali, e do nada sempre parte de mim, cara, a loucura, né, mas é sempre eu que boto a galera no foguete. Loucura. Na hora que tu falou aí que são pessoas que vão fa foi de crescimento, alguma coisa em alguma Hum. área, né, a primeira coisa que fez é: "Aí eu sou o exemplo de crescimento, pra ser antissocial e viajar". A gente vai falar mais sobre isso. E quando eu decidi abrir a Bike Creator, assim, já existia meu apelido Bike Creator, eu já prestava, eu trabalhava na verdade, né, eu chegava para as empresas, eu dizia assim: "Meu irmão, eu tenho uma equipe aqui para botar acelerar teu negócio", e aí os caras confiavam totalmente em mim, né, e aí eu vinha com um know-how ali, que era eu, John, a Desirê, o Gustavo ali, a gente colocava para funcionar a ideia de negócio. Então, como a gente vai fazer 8 anos na Bike Direito, a gente vai conversar um pouquinho aí de como foi isso, não só no meu ponto de vista, né, mas no ponto de vista dos caras também aí, da minha esposa também. Eh, que eu acredito que é totalmente diferente, assim, eu não converso muito. Na verdade a gente tem reuniões sobre negócios e tudo, a gente usa muito algumas plataformas, a gente bate muito o que está sendo produzido, o que está sendo feito. Eu fico mais por trás da parte de vendas e estratégia ali, o Jundium toma de conta da parte de tecnologia. Isso é até legal, uma coisa que a gente vai conversar também aqui hoje, que é a parte de ferramentas que a gente eu pagava muita grana em ferramenta, né, a gente economizou muito agora com vibe coding, né. E também a parte de produção ali, gestão de conteúdo com, a Desirê ali, que ela é diretora de produção, o Jontão é diretor de TI, e eu fico na parte ali de crescimento de negócio, fico na frente de crescimento de negócio. E aí, Junior, como é que estão as coisas? Tudo bem, cara? Tranquilo, cansado, mas tranquilo, como sempre. Cansado? Eu fiquei até, eu acho que o quê? Umas 9 horas ontem no pra terminar aquele aplicativo que eu te mandei ontem. Cara, a gente pega de oportunidade e a gente cria ideias, né, pô, não só no vai criar, né, é doideira. Cara, me fala pra mim, cara, eh parece que foi ontem, assim, cara, que a gente começou o negócio ou não? Não, pra mim parece faz tempo. Porque eu sempre me lembro, quando tu fala que começou, pra mim eu me lembro do começo mesmo. Eu Tu não lembra? eu não me lembro desse o teu início do pra mim é como se fosse no meio, e pra mim essa parte é meio que uma névoa. Hum. Eu me lembro do começo e do atual, mas o meio pra mim é muita coisa que ocorreu ao mesmo tempo, é meio que nebuloso. Mas eu lembro no começo tu me chamando quando eu tinha saído do meu trabalho Cérebro. antigo, é. Uhum. Eu tinha feito depois que eu saí, eu fiz a certificação Java, Cara, Java. que nunca usei. Usou pra fazer certificação. É, só a certificação, que É. eu nem sei mais onde é que tá. E aí tu chamou pra gente começar a empresa pra trabalhar em casa. Pronto, é o que eu sempre quis, que eu como eu sempre falo, eu não gosto de atender cliente. Na verdade tu sempre quis viajar, trabalhar que eu Um puder trabalho que eu só preciso do computador e da internet, que eu isso, posso trabalhar em qualquer canto. isso. Quando tu falava isso, eu meio que: "Meu irmão, eu viajei muito, né", eu: "Mas eu não quero viajar", e o cara quer viajar. Loucura, né, cara? É aquelas coisas que tu reconhece aqui como tua casa, É, eu reconheço aqui como uma prisão, é. porque eu tenho medo de sair de casa pela insegurança. É, é. Eu lembro a primeira vez que tu foi lá pra Alemanha também, né, tu me contou uma história que te sentiu muito segura na praça, andando de bicicleta, sentia seguro pra De caramba. segurança, eu uso o exemplo é sempre entre abril e maio, tem lá a Noite dos Museus. Que tu paga o ingresso, que já inclui Sim, tu fala transporte público e sim. tudo, e é mais ou menos de 4 horas da tarde até as 2 da madrugada que tu pode entrar em quase todos os museus que tem lá, quase, todos, de graça. Aí eu
estava 2 horas da madrugada andando na rua, que é muito mais mal iluminada do que aqui. Aqui a gente tem bem mais luz nas ruas, que é lá aqui a gente tem para dar segurança, lá eles não precisam disso, então não precisa ter tanta luz, que é só o suficiente para você não tropeçar. É. Então, andando lá completamente escuro, com as luzes bem afastadas, e eu não tinha um pingo de medo, andando lá normal, com o celular, olhando GPS pra ver qual era a estação pra eu voltar. Tranquilo, aqui, jamais. Vale lembrar que o Jun já pegou um trem errado, viu. Já Foi fiz muito muita coisa. engraçado isso aí, ó, cara. Tu é doido, meu irmão. Só faltei morrer de rir, cara, nesses dias aí, velho. É a confiança. É a confiança que quando confia em algo é quando dá merda. Quando dá cabo, né, velho. Cara cruel. Cara, deixa eu te falar, tu falou que não faz tanto na tua cabeça, assim, faz tempo, mas é um pouco nebuloso. O meio, pra O mim meu. faz tempo, mas o do começo mesmo, desse quando eu fiz o Java e tal, e faz muito tempo. Que é mais engraçado, bicho, que tu lembra? Mais engraçado. Eita, essa era algo que eu não imaginava. Vixe Maria. Rapaz, realmente engraçado, eu não sei. Eu sei que teve os pontos marcantes. Primeiro, marcante foi começar, né. Eu me lembro daquele projeto que a gente fez na UFC, foi um dos Putz, primeiros. com quem, hein, cara? Que Não, era? eu sou péssimo pra nome, mas eu sei que era na UFC, que a gente foi lá na UFC e eles fizeram também. A gente também fez de um não sei o que de negócio, eu acho que era do Sebrae ou Cara, a gente Senac, fez do e a feira de negócio, Feira feira de de Negócios, empreendimento. cara. Feira de empreendimento, a gente que fez, né. Isso tudo foi no Ei, bicho, tu começo. lembra de coisa ei, mano, eu nem uso, que eu nem lembro disso aí. Não, aí foi no começo mesmo, quando estava, hum, vendo se ia dar certo isso É. daí. Ixi, eu nem lembro disso aí, pô. Esse pra mim foi o Feira do começo. Empreendedor, É, pô. feira do empreendedor, Que doideira, que a né, gente ainda usava o Joomla, idioma, né, mano. aí depois de um tempo outra coisa que me marcou, que é o que eu falei, a confiança que dá merda, né, daquele falou do tem eu confiar que eu sempre pegava aquele tem, eu confiar, ah, é aquele, não conferia, eu peguei o tem aqui pra direção oposta que tá na minha estação, porque deu algum problema lá na hora. A gente sempre usava o Joomla, eu estava acostumado, eu quero não, mas o WordPress Mais rápido, é o mais rápido. WordPress é mais fácil, não sei o quê, eu tentei rapidamente lá, aí a maneira de fazer páginas era diferente, que ele usava uma estrutura do arquivo e era diferente do Joomla, que no Joomla eu conseguia fazer as pastas diferentes dentro do administrador e no WordPress eu já não conseguia na época. "Pô, é muito ruim, eu tenho que criar o arquivo". Agora, eu acho que se eu fosse fazer em Joomla eu nem lembro mais, que é só no WordPress, basicamente. E o WordPress é bem mais fácil, com ferramentas como o Elementor, né. Também tinha, eu acho que era WB Baker, que a gente usava antes do Elementor, que eu já tinha confiança naquilo, aí vai na robótica, né. É a É. confiança que nunca sempre Ei, atrapalha. mas a gente foi pro WordPress mais praticidade, não foi não? Era Como teoricamente era mais rápido, pra mim era mais demorado no começo, mas depois e que hoje? realmente bem mais rápido que no Joomla. O Joomla era bem mais difícil, eu nem me lembro mais direito, mas pra mim a principal coisa era as internas, que quando comecei no WordPress eu tinha problema que ele sempre usava a mesma estrutura do page lá, aí tinha que criar um outro page, que aí tu tinha que no arquivo mesmo vincular, mas agora com Elementor, com esses outros editores visuais, tu não precisa mais fazer isso. É, Aí fica bem mais né. fácil. Que é mais complicado, hein, cara, no início era entender os clientes, porque os cara mandam informação atrasada pra caramba, né, mano. Não, Ou era realmente a gente conseguir aplicar o que ele queria? Porque, assim, a gente entende a parte técnica, né, e ele só olha o visual. o meu problema sempre é porque eu não sou criativo. Eu sempre falo isso, eu não sou uma pessoa criativa. Aí quando me colocar pra eu criar, aí pronto, aí eu passo um tempão tentando. Eu não crio. Eu simplesmente olho os outros que eu fiz, eu posso pegar nisso desse, eu posso pegar Referência. nisso desse, né, dos que eu já fiz, eu for copiando, e se o cliente já tem um site atual, eu vejo, o site atual é assim, essa função que eu já fiz se encaixa, essa outra função se encaixa, aí eu só pego o conteúdo do site atual e uso as novas funções que são um visual melhor. Porque eu não consigo parar e: "Poxa, eu posso fazer dessa outra maneira diferente", não, minha mente não funciona assim. Cara, a gente já fez projeto pra vários países também, né.
A gente já fez para os Estados Unidos, fez pra Alemanha, Mas teve um de eh, Portugal, só Portugal não não lembro o lembro nome. não. Eu me lembro do Hum. supermercado dos Estados Unidos, Nos acho Estados Unidos foi 2. era o Super Vale, Super Meat Market Valley. é. E É. o da Alemanha era de Ledicas, advogado. Ledicas, Ledicas. Dicas? Eu não lembro desse não. Cara, é o dos advogados, não era não? Ah, sim, eu não me lembro o nome, eu sei que era o advogado que até me salvou na pandemia. Te salvou? Foi, Por quê? porque, né, aí agora eu vou entrar num vespeiro, porque a Alemanha, ela se coloca na TV como: "Não, nós aceitamos todo mundo, nós É. ajudamos pessoas, nós somos não sei o que lá", todo bonzinho na TV de lá: "Não, nós queremos imigrantes, nós queremos não sei o quê", mas na hora tu pega pra capar, pode pensar um monte de palavrão aí que é o que eles são, uma burocracia extremada. Aí o exemplo da pandemia que é um exemplo prático, eu estava morando na Alemanha, meu pai tinha acabado de morar em Portugal. Certo. Eu estava indo como estudante e o meu pai ele foi como aposentado nesse acordo aí que tem para facilitar o visto. Nós 2 recebemos cartas do governo sobre o nosso visto. O meu pai, no governo de Portugal, recebeu uma carta falando: "Não se preocupe, fique em casa o tempo que for necessário, que durar a pandemia, e seu visto vai ser renovado". Eu recebi uma carta simplificando as palavras: "Vá-se embora, vagabundo, você tem 1 mês para ir embora, mesmo teu visto durando ainda mais 3 meses, mas vá-se embora que a gente não te quer aqui não". E isso lá, se aqui vocês acham que teve lockdown, lá teve um lockdown de verdade. Que aí no supermercado tinha que imprimir uma carta falando seu endereço, o endereço do supermercado, que eles iriam ver se você realmente estava naquela rota. E o aeroporto fechou, não tinha voo. E ele mandaram eu ir embora. Como é que eu vou embora? O aeroporto fechado. E eu: "Liso". Aí eu tive que o meu cunhado, ele falou que na igreja tinha um grupo de advogados que ajudaram, aí eu fui lá e tinha esse grupo de advogados que falava português, falavam várias línguas, e esse cara que a gente fez o site, ele falava português, não era brasileiro nem português, mas ele sabia falar, ele era Português. alemão que sabia falar. Aí ele me ajudou e isso eu recebi essa carta, se não falha a memória, foi em fevereiro de 2020, mandando-me embora no começo de março de 2020, sendo que o meu visto era até, acho que era final de abril, era maio. Mas era o governo que te mandaram embora? Literalmente, recebi uma cartinha do governo. Eu lembro que ele ficou indignado, né, velho? Indignado não é pouco. Aí ele conseguiu pra eu ficar até setembro, aí pronto, eu consegui uma passagem, aí foi a história que tu sempre conta que, enquanto estava todo mundo fechando, eu fui viajar, que eu: "Ah, se eles não me querem aqui, pra que eu vou estudar aqui nessa porra? Vou aproveitar". Eu tenho fotos de Berlim que ninguém nunca vai ter, a Berlim abandonada, eu andando Vazia. no meio da rua, É mesmo, é doideira, cara, as fotos, mano. ninguém lá. Mentira. É massa. É, quando tem um limão, quando eles jogam limão, faço uma Faça limonada, né. limonada. Pô, eu que aproveitei. Quase não deixaram eu ir pro hotel. Por causa também da pandemia, mas aí brasileiro tem aquele jeito de cativar, né, conseguir. Mas tu sentia, alguma dificuldade em relação à língua, nessas situações? Assim, dificuldade a gente tem, mas a questão é como você encara a dificuldade. Eu não tenho medo de tentar me comunicar. Porém, a maioria das pessoas quando vão falar inglês, elas pensam em português para traduzir, para daí falar. Isso perde tempo. Quando você perde o medo, você simplesmente fala. É o que me dizem que quando tu começa a sonhar na outra língua, é quando tu começa a falar nela. Mas, tu não ter medo de falar, que na maioria dos países, tirando a França, que aí eu posso entrar no Não pode respeito, não, pode não, então a gente é tirando a França, eles lhe tratam muito bem. E eles veem que você tá tentando falar um idioma que não é seu, eles vão também se esforçar de tentar entender, então não precisa ter medo. sim, cara, qual é o maior desafio pra ti hoje de negócio, assim? Ah, Seja nas nossas ideias que a gente bota as aplicações, seja na Buy Creator, o que é que tu vê que hoje tu encara mais que: "Meu irmão, isso aqui eu tenho que melhorar"? A ques bem, eu sou muito idealista, mas eu sempre coloco que, o importante é fazer minha parte.
tanto que tem vezes que tu vai me cobrar de um cliente, o cara tá esperando aqui. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Tô esperando, o que é que eu posso fazer? Ah, talvez seja. Eu não sei, porque também se eu falar que é eu aprender novas áreas para eu fazer, o que eu não consigo fazer agora, isso vai acabar de. É aquela coisa que falam, se tu tenta fazer tudo, tu não faz nada. Tu tem que se especificar, ficar específico em algo para você fazer esse algo bem feito. Aí eu não sei se porque poderia solucionar o problema atual, eu tentar aprender as outras o que me falta por exemplo, num site, para eu fazer um site inteiro só, mas eu não vou ser tão eficiente em fazer tudo, porque eu vou estar fazendo várias coisas. Hum, eu honestamente não sei, porque na minha mente eu tento: eu quero fazer a minha parte, eu tô fazendo a minha parte. Hum, eu não sei, talvez tentar isso, eu honestamente não sei. Tá, legal. Tu se vê daqui a 10 anos, velho, ainda dentro de vários projetos, ou tu quer se aposentar? Bem, Daqui a 20 anos, tu vai querer se aposentar, mano? Eu não quero não, ó. Eu quero ficar velhão trabalhando. o meu objetivo, assim, que é aposentar, na maioria da mente das pessoas, é você não precisar, quer dizer, você não trabalhar mais É, e ficar vivendo da aposentadoria. Não, eu não me vejo assim. O que eu quero é não precisar trabalhar. Eu consegui ter uma condição que eu fiz minhas economias, que eu não preciso mais trabalhar, mas não precisar não quer dizer que eu não vou mais. Eu quero continuar, porque eu vou, continuar ampliando a minha reserva que vai me render mais, 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 minha condição vai melhorando. Mas quando eu conseguir chegar num patamar que eu não preciso, vai ter alguns trabalhos que eu não preciso disso. Então vou selecionar só os trabalhos que eu acredito. e como é que tu vê sobre a inteligência artificial? Tu acha que ela vai acelerar muitos processos de empresas que nem a nossa? Ah, com certeza. Para mim, quando até tu falou, quando tá falando com a Patrícia lá dos trabalhos que tinha que ser ou inteligência artificial ou com trabalhar para pessoa, né, eu não falaria inteligência artificial em si, porque isso é muito genérico, é que nem tu falar: "Ah, vai estudar TI". Pô, é genérico. Se tivesse que falar alguma coisa em específico que eu acho que é um tiro mais certeiro, é analista de dados com inteligência artificial. Porque é isso, você faz medicina, com análise de dados com inteligência artificial, tu pode melhorar o processo Processo. do hospital. É, Então isso com uma outra área. eu sou suspeito que eu sou o cara hoje da IA, né? Faço muita análise de dados com inteligência artificial, mas eu vejo que tem muita gente comparando isso aí, sabe? Tipo assim, tu mexe no ChatGPT e trabalha com inteligência artificial. Isso aí é o cru ainda, né? O quanto a gente acelerou, cara, o desenvolvimento com IA tá um absurdo, pô. Não, e tem muito preconceito, tem um preconceito vibe code que falam que, ele é ruim. Ele é ruim se uma pessoa sem nenhum conhecimento for lá, mandar fazer e vai fazer merda, porque ele vai ter falha de segurança. Tu tem que falar pra ele: "Ó, o usuário não pode fazer isso". O usuário tem que poder fazer isso, mas é aí onde tá você ter o conhecimento. O mais fácil de entender é fazer um desenho, uma arte. Tu é artista. Tu consegue fazer arte bem melhor do que eu, que não sou artista. Mesmo que os 2 saibam quais são os IA, utilize a mesma IA para fazer uma imagem, tu vai saber melhor, porque tu vai: você tem que fazer a iluminação vindo de tal canto, usando arte não sei o quê, com gradientes não sei o quê, com uma paleta não sei o quê", que eu não vou entender nada, eu vou Pô, falar: "Faça só tal, tal, tal coisa", tu vai fazer uma bem mais específico. Então, eu vejo muita pessoa com esse preconceito de primeiro falar que é ruim, que não faz direito, mas é porque a pessoa não entende e tá querendo usar para aquela função que ela não entende, mas e também, tipo, artista que não quer usar porque, fazer arte com inteligência artificial não é arte. Pra mim, eles vão ficar num nicho bem pequenininho, que eu acho que sempre vai existir esse nicho de uma pessoa que vai criar algo que seja feito por 100% humano, sim. mas
Eu acho que todo mundo vai ser obrigado a utilizar, porque vai facilitar muito. Faz parte vai fazer parte do processo, né. No cinema vão utilizar muito, porque a cada tem aquele vídeo do Will Smith feito por IA que é completamente bizarro dele No comendo macarrão. macarrão, é. É o primeiro depois de E 3 anos. 3 anos, faz 3 anos que ocorreu isso? O vídeo sim. Pois é, agora se tu sabe fazer um prompt direito, véu, 3 é absurdo. Em 3 anos, imagina daqui a 20 anos, como tu falou. Oxe, tá doido, né. Então, não é questão de: "Ah, mas eu não gosto". Problema seu se você não gosta. Você vai ter que usar inteligência artificial, a Vai. não ser se seja como tu falou, cuidar de pessoas. Sei lá, um psicólogo. Cara, eu não a inteligência artificial só vai servir pra mim, ela vai servir pra ajudar muito, mas substituir o humano, mas vai ser muito impossível, velho. Depois Porque de assim, ó, 20 anos, em funções, eu acho que vai. Mas eu acho que sabe por quê, ó? vai substituir. Não, Funções cara, é já porque assim, ó, substitui por fábrica exemplo, de carro. a inteligência artificial ela é muito analítica, certo? Ela vai ser programada pra aprender com aquilo e conviver com aquilo. Entendeu? Faz sentido o que eu tô falando? Eu gosto muito de colocar o Exterminador do Futuro. São 2 robôs brigando, só que um robô não é humano, ele é o único humano, velho. Ele é o sabe o que é que eu tô falando, né? Do ator principal e tal, não quero Sim. citar nomes. Então, ele tem é como se essa IA, que na verdade é antiga, ultrapassada, foi a única IA que conseguiu ter o consentimento humano, de entender o que era certo e o que é errado. Todas as outras não, acredito que: "Ah, eu sou robô, eu sou mais inteligente que ser humano". Então, se você olhar por esse lado, você cara, apenas uma inteligência artificial conseguiu realmente evoluir, que é ter o poder de entendimento, sabe? De dizer assim: "Não, eu sei mais do que o John John não deve existir". Não é assim. Nível de consciência, no Nível caso. é nível de aprendizado pra mim, não é consciência. É porque, assim, nível de consciência, ele saber que é errado, mas se ele vai atrapalhar o processo, então ele é descartável. Então a inteligência artificial, vamos supor, vamos colocar aqui, um que entende o que é um humano e o que entende o que é errado para a sociedade, certo? E aí tu concorda que o ser humano, ele pode causar vírus e tal, passar doença, Sim. que o robô não causaria? Não sei, Um robô de ferro, mano, vai causar o quê, mano? Doença? Como? rapaz, as doenças se propagam tanto que eu não vi Eu antes que sei, poderia ficar no metal. eu tô falando de células, entendeu? É melhor ter um robô que não se cansa ou ter um ser humano que se cansa? Pronto. Robô. Então então o robô, ele vai ter isso na cabeça, então: "Ah, mas eu não preciso de humano, pra quê? Não preciso", entendeu? Já o Exterminador do Futuro não, tem um robô, velho, que entende o que é errado, velho. E aí ele volta pra e vai que vem os outros robôs pra tentar destruir ele. Então, eu acredito que a gente não vai chegar nesse robô, que vai entender como o humano faria isso. Eu acredito, cara. Filme Eu acho chega a esse nível de consciência. E que ele tem regras para cumprir, tem limites estabelecidos que ele precisa ficar ali, mas que ele entende além dali, além daqueles limites. Cara, é muito impalpável o que eu tô querendo passar pra vocês. Mas entender que o Schwarzenegger lá, ele é um robô humano, entendeu? mas assim, o Schwarzenegger assim, o filme ele é uma ficção antiga, né, mas É. ele na verdade não é que ele criou a consciência, pelo que eu me lembro do filme, ele Ele vai foi proteger. não, mas não é porque ele quer, é porque os revolucionários lá, conseguiram sequestrar ele e tipo, reprogramaram Eu ele para sei, aquilo. mas tem momentos, cara, que ele cogita várias coisas. Mas eu acho que tu tá falando tipo que um dos maiores neurocientistas brasileiros, Nicoleles, eu sou péssimo Eu com sei nome, quem então é. assim, ele defende que inteligência artificial nunca vai ser inteligente. Por quê? Porque nosso cérebro é analógico, a onda, né, são as ondas eletromagnéticas, e uma mudança assim na onda é algo completamente diferente, uma outra Sim, sim, sim. e a inteligência artificial, atualmente, né, são zeros e uns, calculados extremamente rápido, em dados extremamente grandes, mas são ainda zeros e uns, não é analógico.
uma mudança da onda, ela tem uma infinidade de probabilidades que pode ocorrer. E até mesmo uma falha numa onda pode fazer tu mudar uma decisão, uma onda um pouquinho mais fraca lá. É isso Então ele aí que eu tô defende falando. que não vai ter uma inteligência artificial, como a gente fala, né, inteligente. Aí eu, na minha humilde ignorância, que ele tem estupidamente mais conhecimento que eu nessa área, eu discordo com um ponto. O que ele fala é extremamente lógico. Porém, entretanto, todavia, o poder computacional está aumentando tanto, mais tanto, que beleza. A gente pode não conseguir fazer um robô que tem uma cabeça tão pequena com a nossa que consiga fazer esses raciocínios porque é analógico, mas se a gente fizer um Falando em robô escala, daqui a é, 20 anos. eu acho que até menos. Porra, a questão do vídeo, o que aumentou em 3 anos, eu acho que em 10 anos já. Mas a gente tem um computador tão maior, mais poderoso, que ele vai conseguir fazer tantos zeros e uns, e ele vai ter tanta informação que mesmo que seja uma simulação de consciência, mas ele vai saber tanto mais sobre a própria humanidade, porque ele vai ter toda a informação, que ele vai conseguir fazer, mesmo que seja uma simulação, mas vai ser uma simulação tão bem feita, que ele vai parecer uma inteligência. "Ah, mas não vai ser inteligência, ele vai estar simulando". Tá, mas tem uma série Cosmos que eu adoro, ela fica debatendo o que é ser inteligente. Não tem hoje na ciência um martelo que bata. Um ser inteligente é que tem isso, isso, aquilo. Porque toda coisa, querer ajudar o próximo, ver que alguém está sofrendo, querer ajudar. Eles dão um exemplo, tinha um macaco de não sei onde, que ele falou, toda vez que o macaco comia um biscoito, um outro macaco levava choque. Aí ele via que o macaco estava recebendo choque, então ele não comia aquela coisa mesmo que ele gostasse, porque ele tá fazendo o outro sofrer. Então ele pensava no próximo. Tem a balinha aqui, tem as formigas, tem as abelhas. Então toda a qualidade que a gente pensa que pode ser algo que nos difere os humanos dos outros, tem animais que têm também. Uhum, Então, né, a ciência ainda não sabe dizer nem o que é a inteligência. uhum. E por isso que fica difícil também falar que, a IA vai conseguir ser inteligente ou não. Mas eu acredito que ela vai conseguir simular tão bem que a gente não vai saber distinguir. O próprio ChatGPT eu acho que tá bem perto disso. Se a gente não tiver no ChatGPT, tu vai conversar com a pessoa, ele vai errar? Vai. Mas pessoas erram também. Não, tudo quer dizer que não é pela consciência em si, mas é pela programação. Se programar para ser pra ter tal consciência, não é Ele ser vai artificial. porque já estão usando até a própria IA para programar IA. Já tá um negócio tão caótico que até uma das coisas que falam muito, o algoritmo como um negócio mágico. Ele é simplesmente ele tá tentando ver qual é a melhor resposta para aquela coisa. É o que a IA pensa. Quer dizer, não é nem a resposta, é a continuação daquele texto, mas a continuação de uma pergunta é a resposta. Então, é sempre que ele busca, é fazer a continuação daquilo da maneira mais eficiente com as informações que ele tem. Cara, agora a Desirê chegou aqui pra gente continuar. A gente tava falando sobre IA. Eu acredito, bicho, que IA já melhora muito o nosso processo, principalmente pra nós dois, que a gente também tem a parte de desenvolvimento, né? Tá ajudando pra caramba, né? Mas a parte de produção, Desirê é minha esposa, né? Pra quem não sabe, aquele ser humaninho ali. O que é mais difícil pra uma empresa que nem a nossa, de crescimento e marketing, a parte de produção? O uso da IA na Não, produção? não, Ou o que é não, mais esquece difícil? A. Parte de produção, tu que fica à frente da produção, o que é mais complicado, o que é mais difícil? Às vezes lidar que é mais difícil. Lidar com solicitações que ficam além do que a gente tem no momento para entregar. Então, muitas das vezes a gente tem que dar uns pulinhos, tentar conversar com o cliente para poder, resolver essas questões. Isso é muito difícil, sabe. É ter o jogo de cintura, porque nem todo mundo tem. É, eu vejo que hoje é uma área que a galera tenta desvalorizar, assim, ao máximo, né, a galera não entende, pega outros orçamentos e diz assim: "Ah, mas fulano de tal faz o mesmo que tu faz". Acredito que isso é até difícil de escutar, porque a gente já só em terceirização a gente já passou por mais de 300 empresas, né. Então,
Se fosse o que todo mundo faz, eu acredito que não estaria contando com a gente. Esse é o primeiro passo. E hoje é algo que eu não negocio mais, assim, sabe? Todo empresário tem que ser assim, cara, não, a sua margem, ela tem que ser margem real, não pode ser o mais baixo do mercado, tem que ser o real, né? E tem que entender também a percepção de valor, cara. E aí, o cara não entende aquilo, né? Aquilo que tá falando, ele tem uma quantidade, ele quer o dobro de quantidade, né? Às vezes a gente entrega ali pra ele um pouco a mais, mas ele tem que entender que a gente tem calma, velho. É um processo. É complicado. Coisas de produção, cara, que eu falta endoidar, assim. É, é atraso de mandar as informações. Eu acho que uma das grandes coisas que a TC falou se resume num velho ditado brasileiro que tu sabe que eu odeio do fundo do meu coração. Sabe qual é? Qual? Esse brasileiro. Não. O cliente sempre tem razão. As pessoas sempre pensam isso. Então o cliente ele não quer saber. Eu preciso disso da maneira que eu quero e problema de vocês. É, Sim, e muitas das vezes a gente tem que adivinhar o que o cliente quer. Porque às vezes funcionaria, às vezes não, tenho certeza que funcionaria bem mais fácil se o cliente chegasse e falasse: "Olha, eu preciso disso, na medida disso, para ontem ou então para esse dia". Então, cara, sabe o que é que geralmente acontece? Sabe o acontece. que é que acontece? Os Hã. caras mandam uma foto, velho, Sim, de uma sala, aí diz assim, como é que essa sala ia ficar bonita? plota aí pra gente, E o faz cara, a aí a gente sala. consegue aconselhar, mas quem faz isso é um design de interior, Isso. é um arquiteto. Você acredita? É. E aí eu vou lá e digo assim, irmão, eu tô preocupado, cara, com o teu crescimento. Entendeu? Exatamente. Cara, ó, as loucuras que me acontecem. A gente, a terceirização de serviço, quando na verdade o valor de um serviço ele é alto, o Instagram ele serve para motivar, para fomentar aquilo, tá? Você não vai fechar um contrato de 100.000, em grande parte, claro que pode ter sua exceção, como a gente teve um cliente, não vou dizer o nome do cliente, começou a fechar contratos grandes vindo do Instagram, mas o teu negócio pode ser que não seja esse negócio, pode ser que não seja o Instagram. A gente faz para fomentar, para organizar a tua vida. O que é que tu tem que fazer? Tem que botar o teu time comercial para vender. Isso é foda. Aí eu vou lá, dou treinamento pro time comercial do cara. Aí o diretor, macho, não sei o que e tal, e pá. Irmão, eu treinei tua equipe. Aqui, eu te dou umas ferramentas. Hoje, eu dou uma ferramenta pro cliente de geração de lead. Eu dou pros meus clientes uma ferramenta de geração de leads. O cara só tem que buscar um nicho, clicar, ele ainda dá um insight lá para saber se a empresa tá crescendo ou não e vender o negócio. O que eu não posso é vender pelo teu comercial. Cara, eu ensino um cara como usar CRM em si, eu ensino um cara script de venda, processo. Tem alguns, cara, que os caras me agradecem, conseguem fazer, mas tem outros que não. Que não entende, né, porque o lead ele chega, de certa forma o lead ele chega, mas aí como funciona o lead, é como o cliente é atendido, aí não parte da gente. Não, mas eu não tô falando nessa parte de chegar não, tá? Eu tô falando é de uma empresa grande. Quando a empresa é grande, a internet ela só vai ajudar. Ela não vai vender pelo cara. As problemas das pessoas hoje é acreditar que a internet vai mudar a vida de todo mundo. Mas a gente que atende empresa de terceirização e segurança, são muitos pontos a serem observados. E indústria também, né? Por exemplo, segurança patrimonial, tá? Segurança patrimonial é um serviço que ele é muito perigoso. Consegue entender? Tipo assim, não é qualquer empresa que tem a responsabilidade de colocar um segurança armado no negócio. E esse tipo de contrato é um contrato alto e você não vai conseguir de jeito maneira vender em uma ligação. O cara vai lhe conhecer, vai conhecer sua empresa, vai saber se é homologada pela Polícia Federal, vai saber se a sua equipe tem um atendimento bom, se o vigilante está bem armado ou bem aparentado fisicamente, está, entendeu? Então, a rede social para isso, ela vai servir só para ajudar, certo? O que é que vem rápido dentro de rede social? Quando ele é um serviço mais barato, né? Por exemplo,
a gente trabalhou lá com a parte de óculos, não vou dizer o nome da empresa. Tinha mês lá, cara, que a gente mandava mais de 100 e poucos leads fechados de óculos. Por quê? Porque é um serviço que é fácil a venda dele dentro do Instagram, tá? Mas quando a gente fala de serviço, é um casamento. Existe um tempo de fechamento de negócio. Que é isso, eu deixo claro, só que o diretor, a maioria das vezes, ele não aprende, tá? Isso é massa, porque quando ele muda a visão dele, as coisas são mais atingíveis, assim, pra todo mundo, né? Não sei se eu entendi certo, mas isso me lembrou que um professor meu. Eu sei que não foi na época da faculdade, eu não lembro qual foi a cadeira. Mas ele perguntando aqui: quem de vocês é que fala mais de um idioma? Mas aí quando o pessoal vai começar a responder, ó, mas eu não tô perguntando inglês não, viu? Porque português e inglês é obrigação de todo mundo aqui. Eu tô falando mais um, Outro francês, idioma. alemão, tá. Aí, isso me lembrou que tu falou que, beleza, as redes sociais pode não ser o foco na segurança patrimonial, mas é algo que toda empresa, se é pequena, se é média, se é grande, Tem que ela fazer, tem que ter. tem que fazer. Não é questão, faz um diferencial. Não, você tem que ter. Se você não tem, você só tá partindo por baixo. Exatamente. Aí o diferencial vai ser outra coisa, que aí vai ser um vendedor que vai conseguir ir lá, Vendedor, vídeo conversar e tal. institucional, evento. É isso que hoje eu vejo que é um desafio pra mim, quando eu vou sentar com o diretor. Primeiro que ele diz assim, cara, a gente já faz o marketing digital. E aí eu digo assim, eu sei. Por isso que eu tô aqui, que você precisa melhorar o seu marketing digital, né? A gente tem um time de vendas. Cara, eu sei, dá pra ver se sua empresa tem crescimento. Mas eu quero melhorar o processo de vendas. Por exemplo, qual é o teu ROAS, qual é o teu CAC? Os caras, é tanto. Tá, beleza, tem um BI pra isso. O cara quer BI. Cara, não tá vendo? Eu me coloco na posição de que se você fatura lá, sei lá, acima de 5, 10 milhões ao ano, isso é um mínimo, pô. Tu tá falando aí. Inglês e português é um mínimo. É um mínimo. Eu tenho uma frase minha que eu digo, macho, pra sentar na mesa, você no mínimo tem que ser bom. De negócio, né? Porque o cara vai esperar uma coisa de ti, né? Aí tu não pode entregar nada mediano pra ele. E se os dois, se a gente e a empresa contratada, ou a empresa contratante, não tiver alinhado, aí vai gerar frustração, né? Entre ambas as partes ou entre uma parte e a outra. Porque acontece, né? Acontece da gente, às vezes, acreditar que não é um momento da empresa pra gente ir lá ajudar, e acontece também da empresa vir com muita expectativa e, na realidade, ser uma coisa totalmente diferente, né? Tem muita gente que acredita que a fórmula, ela é de ouro, assim, sabe? Pega um pato e espera ele botar um ovo de ouro. E não é, meu irmão. Tem que organizar a casa, tem que fazer um monte de coisa. Eu não compro nada que eu não conheço. Sei vocês dois. Muda até de região para região, mas segurança patrimonial que falou aí, no Nordeste vai ser uma coisa, no Sul é Totalmente outra diferente, coisa. cara. Cara, aqui no Nordeste, a gente ainda tem muito segurança presencial ser mais reativo do que uma segurança eletrônica. Aí a gente vai lá pro Sul, a gente tem cliente no Sul, no caso. Os caras estão no nível de tecnologia absurdo, entende processo mesmo, mas às vezes eu fico impressionado quando a gente dá os prazos, os caras entendem o processo, a gente entrega, e eles, pô, pensei que ia custar mais. Parte deles, pô. Isso até, a minha visão de leigo, é um problema para Desirê. Porque ela já pegou vários aqui, aí agora vai ter que pegar um outro, mas aí é o que tá a diferença de profissionais, né? Porque tem muito profissional que fica reciclando o que faz nos outros. E se ela for querer reciclar o que ela fez nos daqui, no de Não lá, não funciona. dá certo. Ela tem que analisar o caso dele para fazer algo para ele, aí tem a questão de estudar todo esse outro processo para entender o outro foco, né. Quando tu falou de Exatamente. mudar essa parte, é pra te dizer, a parte de mudar o foco. O que é mais dificultoso hoje é quando tu recebe uma identidade visual antiga, porque quando a identidade visual antiga, a maioria das vezes ela não tem hoje as características atuais de design e tal, né. Qual a tua opinião sobre isso? O que é mais difícil?
Quando o cliente ele tá aberto a mudanças, a gente consegue ali fazer um rebrand, modificar e é bem legal, porque ali, a partir desse ponto, de pegar aquela logo antiga e trazer ela para o novo, torna tudo mais fácil no processo, né, porque ali a gente já vai estar 100% imersivo, na nova identidade. Agora quando o cliente fala: "Não, essa aqui é a minha identidade, ela tem 30 anos e eu não quero mudar nada. Você vai ter que criar com base nisso aqui". Aí, para entender todo aquele conceito, tem que fazer um estudo aprofundado, tem que olhar direitinho, ver as campanhas anteriores, o que funcionou, o que não funcionou, entender a tipografia, entender as cores, tudo isso aí é muito complicado. Eu prefiro, às vezes, pegar um projeto e refazer, criar uma logo do zero, né, ou então ajustar ela para uma identidade mais atual, do que pegar uma mais antiga e ter que trabalhar por cima dela, porque o processo ele é bem mais demorado. E aí o cliente ele fala assim: "Ah, vou te entregar a apresentação em 15 dias", que é o prazo, né. Cara, 15 dias não é nada para fazer esse estudo. A gente faz assim na correria, na loucura, mas é pouco tempo. É porque pra ele acredita que é só olhar e que opa, tá bonito. É, Mas e não é pô. assim, não é assim, tem todo o Cara, estudo da eu marca do eu cliente. assim, teve um Tem clientes que eu sei a cor decorada, é isso que eu ia falar. A gente tem código que da cor decorar, sabe por quê? decorado. Eu mandei voltar semana passada algumas plotagens de um cliente que estava muito absurdo, cara, a diferença de cor. E aí o ser humano ainda disse assim: "Não, é porque a gente só tem nessa cor". Eu: "Cara, tem, eu conheço esse material aí". Aí ele viu que eu não era, sabe: "Macho, eu conheço, tem esse material dessa cor". "Não, não sei o quê, porque eu queria imprimir", eu: "Não, se você for imprimir vai ficar feio". Você tem que pegar o envelope, o envelopamento lá, dessa cor, cara. E aí você vai trabalhar, por isso que as letras estão encaixadas, por isso que os cortes estão encaixados. Porque isso aqui, irmão, eu me comunico na empresa, se o cara vai num programa, vai estar do mesmo jeito, se o cara for no outdoor, vai estar do mesmo jeito. Então eu tenho que me preocupar muito com isso. E eu acredito que isso é complicado, né, a gente colocar isso na vida das pessoas, principalmente hoje que a galera tá viajando com o tráfego pago. Resolve muito o tráfego pago a vida das pessoas. Só que não pode ser, pô, só tráfego pago. Sei que é isso que eu desejo para de mudar para um logotipo novo ou utilizar padrão, acho que isso é para tudo, até em desenvolvedor, tu vai pegar um sistema que foi outra pessoa que fez, e um sistema que tu vai ter que fazer do zero. O do zero tu vai saber tudo que tá nele, tu pegar o do outro, tu tem que primeiro entender o que o outro fez para poder fazer alguma coisa. Patrícia, Eu tenho uma pergunta pra certo. é mais fácil trabalhar com um cliente que já entende, tipo, entende de cor, entende assim, né, ainda tem uma noção de cor, de tipografia, ou um cliente que não sabe de nada. Isso vale para tipo, programação, design, negócio. Patrícia perguntou se é mais fácil um cliente que já entende de code, design ou que não entende. Cara, é mais fácil o que não entende pra mim. Aí depois eu Para mim te também. por quê? Porque o que não entende, ele tá aberto a aprender. Mudança. E há mudanças. O que entende, ele é muito cri-cri e às vezes ele acha que consegue fazer até melhor do que o que a gente está entregando. Então, tem muita barreira ali. Eu falo: "Olha, tem esse estudo, está sendo feito a case clara por motivos tal", e ele: "Não, eu quero escuro porque é assim, assim, assim". Então, esses clientes que geralmente não estou generalizando e falando que são todos, claro, mas a maioria que são assim cri-cri, eles, né, que conhecem, eles tendem a barrar muito o projeto e muitas das vezes acaba não funcionando por culpa do próprio cliente que não deixa acontecer. Não Eu está aberto à experiência de mudar e de ver o negócio funcionar. sou Eu muito queria adaptar essa pergunta, hã? porque tem o cliente que entende, tem o cliente que não entende e tem um cliente que acha que entende, na verdade. Aí é foda. É esses 3. Porque eu pessoalmente, eu gosto quando o cliente entende, porque se o cliente realmente entende e ele achar uma falha minha e falar: "Não, mas poderia ser assim", ó, se Agradece, ele né? entende, é algo é bom, tá melhorando. O problema é que muitos pensam que entendem e não entendem, aí esses que são ruins, que estão com aquela coisa já aprendeu errado e quer ficar errado pelo resto da vida, não aceita isso. É só esse detalhe, porque cliente que entende pra mim é bom.
Porque ele vai até nos ajudar a crescer também. Mas o problema é o cliente que acha que entende, né? Cara, é cruel. É foda. O cliente sempre tem razão. Eu gosto muito de pegar nisso, de clientes que sempre tem razão, porque eu tenho empatia suficiente pra me colocar no lugar dele. Só que às vezes eu me coloco no lugar dele, eu me pego pensando, pô, velho, mas será se eu agiria assim? Aí isso pra mim é o que pega hoje, né? Cara, tudo tá em evolução. Tudo tá em evolução. Cliente que não. Se você tem um negócio, você não tá acompanhando, vai ficar pra trás. A gente vai dar um salto agora gigante com o acompanhamento das novas tecnologias, né? Que alguns clientes eu já comentei que eu ia mudar e tal. Que a gente tem que criar conteúdo diferente, que a gente tem que participar de coisas diferentes, que o comercial tem que utilizar ferramentas diferentes, porque o mínimo que ele tá fazendo é o mínimo que é aceito pro mercado. Você tá na primeira página do Google. Tem gente que não tá, velho, na primeira página do Google. Tem que estar, mano. Primeira página do Google, né? Claro, com a sua palavra-chave principal, tá? Então, isso pra mim são mudanças que a gente tem que acompanhar, tá? Agora, tem coisas que depois da mudança a gente tem que reconhecer o erro, né? Por exemplo, teve aí a maior confusão da Puma aí. Da Puma? Jaguar. Da Jaguar, da Jaguar. Essa daqui, pra mim. Por quê? Notou que eu mudei? Antes eu usava outra. Sim, sim, sim. Eu vi, essa a gente pode falar, né? Pois é. Não, cara, mas Jaguar foi associar a marca que não deveria. Teve perda aí, né? Sendo que o público-alvo deles é outro completamente diferente. Teve uma cerveja americana também, que era mais bebida dos Estados Unidos, aí também teve uma jogada de marketing errada e agora Bud Light? é um negócio não. Qual foi? Mas era uma cerveja americana que ela era que tinha era a fodona nas vendas lá nos Estados Unidos, aí fez também do mesmo negócio. Loucura aí. Aí pronto, nunca mais reergueu. Tentou mudar, voltar para o padrão antigo, mas depois que caiu, Cara, pra tu, Desirê, qual foi o projeto mais massa que a gente fez até hoje? Pode ser campanha, sei lá. Eu gosto muito daquelas Se é Público é pra Todos. É massa, né? Eu É. viajei naquilo ali, ó, mano. Aquela campanha pra mim Ei, foi muito cara, boa. os caras queriam que eu falasse dos 3 bancos de maneira, num vídeo, que eu não tocasse o nome dos bancos. E aí a gente tá em Ubajara, mano. Aí alguém chegou falando lá do banco lá, dizendo que mudou a vida dele. Aí eu, pô, mesmo, esse banco aí traz pra ti felicidade, traz. Cheguei em Fortaleza, aí fui estudar as empresas. Aí somos responsáveis por financiar sua liberdade, não sua felicidade, sua liberdade e seu sucesso. Tu é doido. devia chegar neles e oferecer, porque os bancos estão precisando. Doido. Marketing agora. É uma boa oportunidade. Você joga um limão, faça uma limonada. É, cara, Eu tenho também um carinho especial pelo projeto da Progearte que a gente fez. projeto, né? Foi um desafio É, grande, que a foi gente muito mudou a bom. identidade deles. A gente mudou a identidade, a logo antiga pra nova, todo aquele processo de reuniões, foi muito bom pra mim. Foi legal, né? Tem algum de um projeto que tu gosta? Assim, eu não sei falar projeto, mas cliente, tu sabe qual é, que eu sempre rasgo elogios. É, top, né? Eu gosto muito, cara. Sabe quem é que ele tá falando? Não. Foca. Ah, Sempre Fortex. rasgo elogios. Pra mim, Fortex também é muito melhor. bom, cara. É uma Cara, galera muito legal. um projeto que quando que a gente entregou também, que pra mim é um dos maiores cases, que é a Seguro, né, bicho? Virei amigo dos diretores e tal. E foi 5 anos. Segura ser a cor decorada. Decorou a cor, né? É. Muito massa. Eu acredito que a gente vai mudar muito agora a partir desse ano, assim. A Bike surgiu foi uma brincadeira, bem dizer, que não era levada como empresa ainda. Aí eu contratei um monte de gente na, vem se me preocupar quem era aquele profissional, né? E aí foi que, ano retrasado, quando a Lidia nasceu, minha filha nasceu, foi que eu, oxi, mesmo. Agora é pensar como negócio aqui, né? Aí primeiro a gente reformulou a casa toda. Eu tentei pegar pessoas que fizessem sentido hoje pro negócio, e agora é correr atrás de empresas que entendam que crescimento ele é doloroso, ele é árduo. Só que a gente pode deixar um pouco mais confortável esse crescimento. É isso.
Cara, é isso. Tem algo na Bike Creator que mudou na vida de vocês? Minha vida inteira. Porque antes disso, eu não sabia muito o que é que eu ia fazer. Eu estava meio que, deixa a vida me levar, né? E o Thiago, ele foi muito muito importante, porque ele falou assim: "O que é que você gosta de fazer?" E eu falei: "Eu gosto de editar foto no Photoscape". Ele: "Não, você vai aprender Photoshop". E isso foi algo que mudou, porque hoje em dia eu não me vejo trabalhando, com outra coisa além disso, né. Eu amo o que eu faço, às vezes me dá muito estresse, mas eu amo trabalhar, eu amo, quando o cliente ele fica feliz com o que eu entrego. Eu amo gente, eu tenho uma paixão, um carinho imenso quando eu passo e eu vejo um trabalho que eu fiz, uma fachada, um outdoor, meu olho Inclusive, fica brilhando. inclusive da Projearte, a gente tava na Expo Construir, cara. Pô, Aí chegou uma das vendedoras, ai, tudo bem, vocês conhecem a Projearte? Eu disse, foi eu que fiz a marca. eu tô eu toda Ela emocionada. ficou toda lisonjeada, ela, ai, foi vocês. Eu Pois é, fui então ali. assim, pra mim, mudou muito, porque hoje eu tenho um trabalho que é bom, é confortável, né, apesar dos desafios, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoas muito boas também, né, sejam os clientes que passaram, funcionários que se tornaram amigos, então eu tenho um carinho muito grande, eu tenho uma felicidade muito grande, de estar na Bike Creator com vocês. Tudo, João. É, pra mim, é difícil falar aquela pergunta que dizem: "Ah, o que você gostaria de trabalhar?". Isso eu realmente nunca achei uma coisa que falem isso: "Não, esse é o meu sonho de trabalho". Mas pra mim a Bike foi muito boa, porque conseguiu o meu objetivo, que é o que eu sempre falei. Eu quero algo que eu possa trabalhar em casa, se eu só preciso do meu computador, da internet, que eu não tenho que me tratar com cliente. Essas eram as minhas metas. E abre o parênteses, eu posso ter um computador e esse computador eu posso jogar, que eu gosto de jogar, posso ter um Steam Deck, Desde que eu comprei meu computador, não jogou nele ainda, no eu só novo, no fico caso, deitado no jogando Steam Steam Deck. Deck. Caramba, velho. Ô, cara. Cara, tem que botar outro videogame aqui, velho. Vamos providenciar isso o mais rápido possível. Depois ficar jogar deitado, não tem um porquê Eu jogar acho deitado. massa, às vezes, a galera estressada bater um racha, jogar alguma coisa aí. Cara, é isso, então, a gente... Vamos fazer todo ano um, né? Como o Ceará Meu Negócio, ele é gravado aqui dentro, todo ano vamos bater. Se a gente continua com isso, se quebrou, se não quebrou, se a gente cresceu, né? A gente tá hoje, eu acredito que hoje a equipe tá se formando, é uma equipe mais enxuta, mais madura, assim. As pessoas que estão entrando são pessoas que realmente, na verdade, são pessoas que me puxam pra cima ali, né? Que me tem habilidades totalmente diferentes das minhas ali, que isso é que o teu negócio deve ter, né? E também que a gente possa ajudar outros. Venha com outros cases, a gente falou uns cases aqui, tem milhões, cara. O Júnior começou a falar de uns ex antigos mesmo, assim, Feira de Empreendedor. Não sei o que, o cara, mas eu não lembrava disso. Aí lembrou do lado da Alemanha, eu não lembrava. Mas lembrou do Super Meet Nossa, Market. muito legal. Cara, Aquele ali foi um projeto desafiador, viu. ei, mas Ali nossa era senhora! uma identidade para uma empresa de gigante, cara, lá nos Estados Unidos. Paty, eu fiz uma logo tão linda, Só tão que a identidade linda, visual linda, dos linda, caras é linda. muito diferente do Brasil, velho. Isso, e eu não entendia porque lá nos Estados Unidos a pegada era totalmente diferente da gente, enquanto a gente já estava no minimalismo, aquela pegada, né, lá não, eles gostam de uma coisa com vaquinha, com Gradiente, gradiente, com aquela fonte com mano, meu Deus. com sombra, com sombra. Isso, com Faz sombra. sombra, sabe, com contorno, e eu Querendo meter um minimalismo. e não, eles não aceitaram. Estou dizendo, cara, tá legal. Aí eu, peraí. Meu irmão, tu tá dizendo que essa é a... Sabe que eu disse meu irmão, né? Irmão, cara. Você tá dizendo que tá legal. Ele, tá legal, não sei o quê. Cara, Tá bom. O cara me dá mais aí 30 dias de prazo aí pra reformar toda a identidade. Aí ele, não, fica tranquilo, a gente tá... Porque eu tenho um prazo estabelecido máximo, né, pra identidade de branding. E ele não tá dentro do prazo ainda. E detalhe, já tinha pagado todo o projeto, viu? Aí eu, tá bom. Aí eu disse, desvirrei.
vamos fazer outro benchmark agora. A gente vai fazer com empresas locais. Aí a gente pegou. Aí tem as grandes empresas, né? Que era mais pra lettering. Aí tinha outras que era logotipo isolado, não sei o quê. Aí a gente juntou os dois. E aí eu disse assim: esse não é do Brasil. Aí a Desirê, tu vai apresentar esse? Eu tenho certeza que eles vão amar. Dito Cara, quando eu feito. apresentei na mesma hora, o cara gostou, velho. Tá muito Dito massa, e muito feito. legal, não sei. Eu lembro que era uma logo que tinha vaquinha, tinha uma fazenda, tinha tanto. Eu nunca fiz uma logo com tanta informação na minha vida. Mas foi muito legal, foi muito divertido. Sucesso, mas fizeram um Foi, lançamento. Ei, mano. foi muito divertido fazer. E ele, vocês estão felizes aí, eu tamo, mano. Aí já teve outra que era influencer, não vou dizer o nome. Acho que eu me lembro. Eu lembro. Com certeza você lembra. Ela querendo que a gente fosse pro lançamento dela e tal. Eu, Só teve uma landing page dela. não, mas era do Não. teu lado, né? Desenvolvimento, né? É. Teve muita coisa. Teve muita coisa, irmão. Na verdade, a gente já trabalhou com grandes influências. Trabalhamos, Onde foi? a gente trabalhou com Um o figurante. influencer na época. Foi muito, muito desafiador também. Doideira, viu? É, E o massa é que ela é uma pessoa totalmente receptiva, velho. muito legal. Muito simples, né? Mas ela é muito simples, muito simples. Foi muito massa o projeto. Chegou. O quê? O almoço. Pega ali, Paty. Já vai. Meia 6326. Beatriz. Xi? Não. A Patrícia é do Maranhão, viu, galera? É. Já pode fechar a porta aí, que aí eu finalizo, Paty. Por que tu não fechou a porta? Loura. E matar um friozinho tão bom que tá dando som. É. Cara, eu tô penso na cadeira, viu, velho? Porque tá um friozinho doideira, mano. Pô. Era pra ser 20 minutos, tá bem quanto já? Tá. Cara, pois é, então tem tanto projeto, cara, que a gente fez, né? Pois eu até pensei em alguma coisa legal pra gente falar de alguns projetos, sem citar nomes. De quão desafiador foi, né? Cara, é isso. O John John vai viajar esse ano ainda? Teoricamente. Teo- Ainda estou esperando. Eu já fiz toda a minha parte. Tu sabe que é um passo grande, que é um sonho. Meu próximo sonho é se realizar. Eu digo de negócios. É eu conseguir a gente abrir uma sede lá nos Estados Unidos e tu ficar à frente lá, cara, da Bike Trade. Vai ter que esperar pelo menos uns 2, 3 anos. É, Porque agora tá impossível. tá impossível. Abrir um negócio Não, lá, a gente por isso de que lá. eu falei que é um sonho, cara. É um sonho. Dá pra ser virtual, mas indo lá. É o meu próximo passo, assim. É uma coisa que eu venho estudando já há uns 2 anos, né? 2 anos? 2 anos. Porque todos os projetos que a gente fez pra lá foram projetos de sucesso. A gente tem uma pegada muito gringa, né? Na verdade, eu acho que nosso estilo é mais campanhas gigantes, agressivas, do que pequenas campanhas, né? Eu sempre fico falando, dólar vale mais que real. John financeiro. Cara, o mundo é movido por dinheiro, cara. É. Esqueça o universo, né? Os planetas, o sol é só um... Brincando, foi uma piada nerd. O dinheiro que coloca comida na mesa, que te dá o entretenimento. É. Quem fala que não precisa de dinheiro, Está tá sendo mentindo, hipócrita. porque sem dinheiro tu não tem nada na vida. Você não precisa viver pelo dinheiro, mas o dinheiro é o que traz tudo que você tem. É isso aí mesmo. E é o reconhecimento do seu trabalho. Show. É isso. Cara, últimas palavras, Zezine. Cara, últimas palavras. Oxi. Rapaz, Antes que acabe, rapaz. Ah, não tem fala, não tem. Considerações finais. Não tem. O que é que tu imagina os próximos? Ah, pros próximos anos da tua viagem? Bem, Né? Tem essa parte. Ah,
para os próximos anos, né, o que é que eu imagino? Eu imagino que a gente consiga, expandir, sabe, a nossa sede e também migrar, né, para outro país. Não necessariamente precisava ser os Estados Unidos, sabe, mas eu tenho essa vontade de fazer trabalho para fora, né, mais Pra fora a gente trabalhos já para fora, faz, porque né? a gente já faz, mas eu Isso. digo com mais Cara, frequência, ter é porque assim, quando eu boto uma cor na cabeça, bicho, ninguém tira, sabe, mano? Só Deus, né? Mas, bicho, isso eu falei há uns 2 anos pro John John, não sei quando é que eu falei pra ti, mas só que eu só falei. Aí falei pra Desirê, mas só que tá nas minhas anotações, cara. Bom, mas até 2028 a gente tem que ter um açaí lá, mano. Eu digo assim, se pensar em facilidade, é mais fácil abrir uma sede numa Europa da vida, É. trabalhar lá. Uma Estônia, É, muito mais concordo, é. concordo. Tá em paraísão fiscal. Não, Estônia é paraíso. Não, eu sei, eu tô dizendo que tu tá querendo ir pro paraísão fiscal. Não, é porque Estônia é fácil para empresa. Estônia você só não compra casa e se casa pela internet. São as duas únicas coisas. É, Tudo faz pela internet. é. Pois é isso, cara. Brigadão aí. Eu queria apresentar um pouquinho mais do meu negócio pra vocês, né? Na verdade, algumas pessoas fui cobrado pra falar sobre a Bike Rate, assim, eu não falo tanto. Nem lá na Bike Rate eu posto tanto, porque a grande parte do meu tempo eu tô cuidando dos meus clientes ali. Eu decidi a gente pensar mais de maneira operacional e estratégica, né? Tem muita gente que cobra, tem que ser no poste direto lá, o cara. Eu prefiro deixar meus clientes redondinhos ali, os caras foda, do que a gente ficar mostrando muito o que a gente faz. Até também porque eu acredito que até 10 anos de empresa a gente tem que entender o que é realmente o nosso negócio. Então a Bike Rate, ela tá em construção ali. A gente vai fazer 8 anos valendo esse ano. Os próximos 2 anos tem que ser mais desafiador, assim, ao extremo ali. Eu procuro alinhar bem, eu dou muita liberdade, né? Mas eu procuro alinhar bem as pessoas que estejam em conexão comigo. E também os clientes, eles têm que entender que para crescer ali, né, a gente precisa de um controle bem maior do que o comum, tá? E sobre a Será Meu Negócio, cara, segue lá, gente, compartilha, ativa o sininho, vai lá nas nossas redes sociais, não tem só YouTube, Instagram, tem o LinkedIn também. Você empresário não tá dentro do LinkedIn ainda, irmão, fala comigo aí que eu vou te ajudar. Eu fecho muito contrato lá dentro do LinkedIn, tá? E espero que vocês acompanhem aí. A gente bateu, já tá em 1.200 pessoas, cara, em pouco tempo, cara. Tô mosto e feliz ali com a audiência. Eu espero que isso cresça cada vez mais ali para que a gente possa te ajudar ali, né? E vocês entenderem que Ceará é muito bom, pô, assim. Não só quem é cearense, mas pessoas que investem aqui. E não só investem nessa parte de negócio, mas também que acreditam na nossa terra, que acreditam que a gente pode chegar muito longe. E eu vou ver ainda ser um dos principais polos econômicos aqui do país. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.